Oi, empreendedoras! Eu empreendo online há 11 anos e nesse vídeo eu vou te contar desde o início toda a minha trajetória da minha marca e da minha loja. Como tudo realmente aconteceu sem romantizar. Os erros que eu cometi, os acertos que me fizeram continuar e a única dica que eu gostaria que tivesse me dado lá no começo. Se alguém tivesse me falado isso, tenho certeza que os meus resultados teriam sido ainda melhores. E é por isso que eu vou mostrar meus erros e acertos para você começar seu negócio online hoje do zero com muito sucesso e com crescimento. Essa minha história não é sobre um sucesso rápido, é sobre muita constância, determinação e não desistir. E se você quiser começar seu negócio online do zero, já se inscreva no canal, deixa seu like que toda semana tem vídeo sobre empreendedorismo, marketing e vendas aqui. Tudo começou em 2015, gente. Hoje eu tenho 31 anos. Há 11 anos atrás eu fazia faculdade de agronomia. Então eu sou engenheira agrônoma formada e na época eu queria uma renda extra. Então eu sempre fui muito boa com comunicação, sempre fui muito boa com vendas. Eu já vendi Mary Kay, eu já vendi perfume, tudo que você imaginar, porque eu queria uma renda extra, além do que meu pai já me ajudava na época. Mas assim, tudo começou porque na faculdade de agronomia era uma moda na época, não sei se vocês lembram, eu vou deixar a foto aqui, aqueles bonés que tu João João. Gente, aquilo ali era uma moda na época da faculdade, todo mundo queria comprar. E a gente começou a ser representante da João João, que é uma marca que era made in mato, nem sei se existe essa marca mais. E a gente vendia boné, então foi aí que eu comecei com acessórios. E eu vendia BFMS, entre outras marcas, focado na faculdade. Então a gente comprava e eu revendia os bonés e já tinha um Instagram, o perfil do Instagram e do Facebook na época, gente. Na época não tinha TikTok, o Instagram não tinha Reels, não tinha nada de vídeo, tudo era foto, não tinha stories, era completamente diferente o marketing. E eu comecei me virando, eu vi outras marcas, eu me inspirava, queria copiar o que estava fazendo. E nesse sentido eu não entendia nada, tá, gente? Marketing, influência, não tinha na época os influenciadores digitais como tem hoje, e, enfim, era tudo muito diferente. Até para você ser divulgado no Instagram, eu lembro que na época tinha aqueles perfis um pouco maiores, se você tinha 80 mil seguidores, na época já era muita coisa, onde você pagava o dono do perfil que divulgava várias fotos de pessoas, divulgava fotos de marcas, e foi assim que a gente foi crescendo. E também tinha os famosos sorteios. Gente, a gente fez bastante sorteio, que hoje não é uma técnica que eu sugiro para as minhas mentoradas que querem fazer seu negócio online, porque vem gente de tudo que é tipo e a gente quer focar no nosso nicho. Mas enfim, o meu negócio sempre foi voltado para moda country. Então eu comecei na faculdade vendendo boné, focada nisso. E daí eu comecei a trabalhar em paralelo, eu entrei como estagiária e por muitos anos eu sempre empreendi, até hoje, com o meu CLT. Eu sou engenheira agrônoma, eu gosto muito do que eu faço e a loja sempre começou como um hobby, mas ela que me tornou empreendedora de verdade, que eu queria crescer, eu queria continuar, era uma coisa que sempre fui apaixonada, era uma coisa que sempre tocou meu coração, ter minha loja de roupa country. E com isso eu comecei a aumentar, comecei a vender roupa, comecei a vender acessórios, tudo postando no Instagram, fazendo fotos, gente, sabe aquelas fotos que tinha um tapetinho? Vou colocar umas fotos aqui que você tirava assim de cima, era assim, não tinha provador, não tinha Reels, não tinha nada, mas eu já entendia que era, as pessoas queriam ver fotos, e o engraçado é que eu sempre mesclava meu conteúdo com algumas fotos aleatórias, tipo de paisagem, de cavalos, porque eu não queria deixar meu feed naquela época, eu nem sei se porquê, mas eu já me preocupava com isso, com alguma coisa chata, que só tinha foto de produto, eu já entendia que as pessoas queriam também uma foto para compartilhar, uma foto para repostar, enfim. Então isso acontecia muito, muito, e foi aí que eu comecei. E comecei a estudar muito, gente. Eu não sei quantos cursos eu já fiz de marketing, de vendas, e eu fui aprimorando tudo. Que no fundo eu sempre tive o desejo de ter a minha marca própria, mas isso pra mim era um sonho muito distante. Nossa, eu não vou conseguir, não sei fazer, como é que vou atrás de roupa, de fornecedor, enfim. E por um tempo eu parei a loja, que é a dica que eu falo, gente. Se tivesse me falado lá no começo, seja constante, não para, eu tenho certeza que meus resultados seriam ainda muito mais incríveis. Mas eu era muito nova, eu comecei a loja, eu tinha 18 anos, então assim, eu era muita imaturidade também no começo, né? E daí eu parei por um tempo a loja. Quando voltou a pandemia, eu falei pra minha mãe, já tava todo mundo em casa, tava tendo muita gente fazendo live, muita gente postando, enfim. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu tenho vontade de voltar com a loja. E na época minha mãe falou assim, então vamos voltar, eu te ajudo. E gente, eu já não tinha mais dinheiro, porque todo o estoque de antes, né, dos anos antes, então eu fiquei mais ou menos uns 3 anos parado, já tinha acabado, eu não sabia separar a conta pessoal da conta jurídica, era bem informal o jeito que eu fazia, eu ganhava dinheiro, era uma renda muito boa que eu tinha, mas assim, total imaturidade, só gastava.
E quando eu resolvi voltar, que eu falei pra minha mãe, eu não tinha dinheiro para investir. E eu falei, mãe, quero voltar. E eu tinha ideia, refiz o nome da loja, que no começo a gente começou com Western Texas Store. Hoje a minha loja se chama Sonoran Brand e eu já fiz 3 rebranding dela. Na época que voltou, eu voltei pro nome GF West, são as minhas iniciais. Então fiz uma logo nova e tudo mais. Então eu já tinha essa noção maior, né, de logo, de identidade visual, estudei muito mais, fiz muito mais cursos e peguei o cartão emprestado da minha mãe. Passei R$ 600, comprei 14 blusas e falei, mãe, o máximo que vai acontecer, eu vou ficar com 7 blusas, você vai ficar com 7 blusas. Mas aquilo ali eu sabia que ia dar certo. E foi quando eu comecei a vender as blusas. E na época que eu voltei foi na metade do ano. E eu moro aqui em Curitiba, que é muito frio. Então o meu sucesso na loja, naquele reinício, era as blusas de lã. E os meus avós também fazem blusa de lã. E eu comecei, por que não? E foi daí que começou a marca própria. Desde a loja da Western, eu vendia outras marcas também, mas como os meus avós confeccionavam blusas de lã, eu comecei a colocar a minha logo, que na época era um cavalinho, e vender. E, gente, eu vendia muito, eu contava o storytelling, foi daí que eu comecei a ver a importância de ter o storytelling, de você contar a história. Quando eu contava que eram meus avós que faziam, eu gravava meus avós fazendo as roupas, meu Deus, era um sucesso absurdo. Todo mundo queria comprar porque era artesanal, era diferente. Então eu comecei a entender cada vez mais a importância do storytelling, de uma história bem contada, de um produto que agrega valor. E aí foi a virada de chave também para o meu negócio. E na pandemia, gente, era muito bom fazer live. Tinha live que eu vendia de 2 horas, R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 8.000. Então realmente foi um boom. E comecei a estudar cada vez mais, comecei também a importar coisa dos Estados Unidos, que foi muito sucesso na época, porque eu gostava dessa moda country, mas uma moda country diferente. Eu sempre fui com uma pegada meio diferente no meu estilo, e eu queria trazer isso para minha marca, mas era muito difícil eu entender como eu ia trazer isso. E daí, na época, logo depois, em 2022, eu fui pro Arizona, gente. Eu saí do meu trabalho CLT, eu tive um burnout, enfim, mas eu continuei na loja. E fui pro Arizona. Quando eu fui pro Arizona, eu morei 3 anos num rancho de rédeas, trabalhando lá com cavalos e tudo mais. Eu era groom, então a groom, pra quem não conhece, é tipo um babá de cavalo que eu cuidava, dava banho, aquecia, enfim, encilhava pros treinadores de cavalo. E quando eu tava lá nos Estados Unidos, que eu comecei a viver aquela época mesmo, a country, de ver aquelas cowgirls que eu só via no Pinterest, eu falei, não, eu quero trazer isso pra minha marca no Brasil e eu vou dar um jeito. E quando eu voltei do Arizona, eu comecei a estudar ainda mais para trazer a minha marca realmente com o meu gosto, com as minhas roupas e comecei a pesquisar, gente, e foram muitos desafios, porque se você tem uma marca própria, se você quiser começar uma marca própria, por isso que eu falo, outra dica, comece primeiro revendendo roupas, porque você começa a entender seu público, você começa a entender primeiro de venda, de postagem, de marketing, para daí você conseguir entender sobre confecção, corte, tecido, porque realmente é bem complexo. É uma dica também que eu dou que funcionou para mim também. E daí, em 2024, eu resolvi começar e lançar a minha marca, que hoje é a Sonoran Brand, tá? Entre lá no Instagram, inclusive a t-shirt que eu tô usando é da Sonora, a t-shirt Houston, que eu fiz um lançamento lá no Texas, na cidade de Houston também, com várias cidades. E quem comprar pelo meu site com o cupom YouTube tem 15% de desconto, né? Então corre lá já. E quando eu resolvi relançar a minha marca, primeiro eu comecei a pesquisar tudo, gente. O nome, a identidade visual. Eu fiz um rebrand completo da minha marca. Eu não ia mais vender multimarcas e sim 100% ia ser minha marca. E aí que começou os desafios, inúmeros. Então eu fiz todo o rebrand, toda a identidade visual. E tudo isso que eu fui aplicando no meu lançamento da marca, eu fui escrevendo. E hoje em dia eu dou mentoria para outras meninas. E se você tem interesse de saber como começar a sua marca, como aumentar as suas vendas, tem um grupo no WhatsApp, que o link tá aqui na descrição desse vídeo, que eu sempre tô colocando os bastidores lá, dicas e tudo mais que também vai te ajudar. É só clicar aqui, tá? Mas voltando. E daí, por que o nome Sonoran, né, gente? Porque que eu sempre gostei de música country, sempre gostei da cultura country, Estados Unidos, enfim. E quando eu fui para Arizona, foi um momento muito importante para minha vida. Eu cresci muito lá, foi muito desafiador ficar aquele tempo lá, mas foi necessário. Eu queria que a nova marca remetesse a essa época que eu tava lá, que foi o deserto.
e representado por um cacto, que acho que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a marca. E Sonora significa o nome de um deserto no Arizona. Então, isso teve muito significado quando eu fui ver para registrar, que isso é um tema de outro vídeo, se vocês quiserem. Eu vi que não tinha nenhuma marca, registrei a marca e comecei. Então, fiz todo o passo a passo de ter uma marca, de começar, de lançamento. Gente, no primeiro dia que eu lancei a Sonora, eu vendi 10 mil reais. Então, realmente, eu construí todo um storytelling, eu fui postando todos os meus bastidores e todos os desafios. E até hoje eu faço isso e dá super certo. Eu tenho várias clientes fiéis. Graças a Deus, a gente tá crescendo muito. Nesse meio tempo, eu caí num golpe enorme de um fornecedor, que eu também hoje aprendo e ensino as minhas alunas a não caírem nesse golpe. A importância de a gente ter bons fornecedores para nossa marca, porque realmente empreender, gente, não romantizem. É uma montanha-russa. São altos e baixos o tempo todo. E o mais importante é a gente não desistir. Então, assim, nesses 11 anos empreendendo, eu sei que a gente teve muitos desafios, eu sei que eu tenho ainda muito mais para crescer. E o que eu amo fazer é contar a minha história, contar a história da minha marca, que ela é muito importante para mim. Teve várias pessoas que me ajudaram, os meus pais são as pessoas que mais me apoiaram desde o começo, eles sabem desse sonho no meu coração. Graças a Deus eu tive o apoio deles. Hoje também tenho o apoio muito do meu noivo, que a gente está iniciando uma outra marca, inclusive, e todo o método que eu tenho de criação de marca, a gente está aplicando nela também, que é a minha mentoria MQL. Então eu vou deixar meu WhatsApp aqui também, se você tiver interesse em uma mentoria personalizada, a gente pode conversar no WhatsApp. Mas o importante é que eu tive um começo meio turbulento, um começo nada planejado, mas eu comecei. E é isso que eu faço, comece, porque feito é melhor que perfeito. Eu sei que essa frase parece um pouco clichê, mas começa, gente. Todo mundo começa do zero, todo mundo começa com 0 seguidores, todo mundo começa sem nenhuma venda, tem mês que a gente não tem venda nenhuma, e acontece. Mas agora com uma marca muito mais estruturada, crescendo, eu tenho muito orgulho da nossa trajetória. Esse ano completa 11 anos de marca, né, que começou lá com a Western e agora é Sonora. E o que eu amo falar é de empreender, é ajudar outras pessoas, porque isso faz muito bem para mim. É muito gratificante você ter uma marca própria. É muito desafiador também. Eu não romantizo o empreendedorismo, não é ganhar dinheiro da noite pro dia, você ter uma construção sólida, principalmente da sua marca, do seu posicionamento, de autoridade e dos seus clientes. Hoje, graças a Deus, eu tenho clientes super fiéis ao longo desses anos todos, e a importância disso para sua marca crescer também. Então acompanha aqui no YouTube, se inscreva no canal, que eu sempre vou estar postando todas as minhas dicas, meus erros e acertos nesses 11 anos. Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história, de como foi essa trajetória de 11 anos, um pouco resumida. É claro que a gente tem vários altos e baixos, mas foi um processo muito importante para mim chegar onde eu tô aqui hoje, tá bom? Um super beijo para vocês.